aqui, gravando. Bom, nós estamos agora com o pastor Ricardo Moura. Ele foi pastor auxiliar na minha igreja durante um tempo. Eu não sei descrevê-lo muito bem, afinal de contas, eu era muito novo quando ele esteve lá, mas admiro muito, como para mim um bom líder, e gostaria de fazer essa entrevista com ele. Eu gostaria que primeiro ele se apresentasse, por favor, pastor Ricardo. Então, faltou o Lopes Coelho, né? Ricardo Moura Lopes Coelho. Eu sou pastor desde 2002, né? Então, estou com 18 anos aí de ministério e comecei como pastor na Igreja Presbiteriana de Casa Verde, fiquei lá 2002, 2003 e de lá fui para a Igreja Presbiteriana de Osasco, né? O Henrique aí, ele era só um garotinho pequenininho, batia ali na minha cintura praticamente quando eu conheci. Estava um pouco mais acima da cintura quando eu saí, foram 3 anos lá, né? 2004 até 2006. Aí, em 2007, eu passei um ano auxiliando a igreja do nosso presbitério, que é a Bom Pastor, que foi mais para eu poder encerrar meu mestrado em Teologia Sistemática. Então, em 2007, eu entreguei minha dissertação em Teologia Sistemática. Em 2008, eu fui para a Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, na segunda, e fiquei lá 12 anos. Foram 12 anos lá na igreja e agora, início desse ano de 2020, eu vim para a Igreja Presbiteriana de Valinhos. Né? A gente fez uma mudança no desejo de vir para o interior, de poder também deixar minha esposa em casa cuidando do nosso filho, né? Que tem 2 anos e nós temos chegado ao diagnóstico de autismo nele, e o que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho. E ele também tem uma dificuldade de coluna que ele não anda, então essas foram algumas razões para a gente mudar, para poder dar essa possibilidade da minha esposa poder ficar em casa, né? E também fiz o mestrado em aconselhamento bíblico, não entreguei minha dissertação, não entreguei o trabalho final, fiz todos os módulos, mas o trabalho final ele calhou justamente com a gravidez da minha esposa, que é de alto risco, era de alto risco, né? Já, obviamente, aqui já nasceu, e depois com o seu nascimento, todas as correrias e tal, eu não retornei para entregar esse trabalho. Como eu já tinha um título, já sou mestre e tudo, meu interesse não era realmente no título, não era realmente nisso tudo, não era realmente no aprendizado para poder dedicar à igreja, e isso eu já havia recebido nos módulos, né? E tenho trabalhado nessa perspectiva de unir sistemática e aconselhamento bíblico dentro do ministério pastoral, demonstrando como as doutrinas bíblicas fazem diferença no nosso dia a dia, como a palavra de Deus ela é eficaz, sim, para resolver os problemas humanos. Então, eu creio que como um líder, né, eu posso me dizer que eu sou mais um líder naquele que visa fornecer subsídio às minhas ovelhas para que elas possam resolver seus conflitos internos, possam ter um entendimento da vida que seja compatível com as Escrituras, usando as Escrituras no dia a dia. Então, isso aí eu acho que seria um resumão aí da minha perspectiva pastoral e da minha caminhada. Então, acho que é bem de acordo com aquilo que a gente tem como tema hoje para a gente conversar, entre aspas, entrevistar mesmo, que é sobre resolução de conflitos. E eu não sei se as perguntas são relevantes o suficiente, então, se o pastor quiser levar para alguma linha um pouco diferente, fique à vontade. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é para você, pastor, onde nasce o conflito? Nesses quase 20 anos aí de ministério, eu creio que uma recorrência nos conflitos é o orgulho. Todas as pessoas costumam levar as suas opiniões, a sua forma de pensamento, né? O seu entendimento de como deveria ser esse ou aquele aspecto da igreja, ou até da vida das outras pessoas, de uma visão muito própria, né? E muitas vezes essa visão ela não é bíblica, né? Não é uma visão fundamentada em algum texto bíblico, em algum princípio bíblico, é um achômetro da pessoa, que se confunde com o achômetro da outra pessoa. Ninguém abre mão dos seus achômetros em busca do que a palavra de Deus diz, que é o que Paulo diz, né, quando ele fala então, aos Filipenses, para que todos nós pensemos na mesma coisa, né? Ele não quer que eu concorde com você, ele quer que nós concordemos com a Escritura. Você abre mão, eu abro mão e todo mundo se agarra às Escrituras, é essa a ideia.
Mas a gente sempre acha as nossas ideias muito boas, né? Por isso as temos e as defendemos. E é muito difícil abrir mão do que a gente pensa. E assim os conflitos vão se criando, vão se fundamentando. E quem o orgulho é um traço mais forte, isso se torna mais profundo, né? Alguns orgulhos se manifestam de uma forma mais abrupta e outros de uma forma mais incontida, mas tá lá, né? Não, querido, tá tudo bem, mas por dentro ele tá te quebrando o pescoço lá, né? Não, para mim tá tudo tranquilo, a gente nem precisa mais falar mais nisso, mas a pessoa nunca mais fala com você normalmente. Ou seja, o conflito está lá, o orgulho está lá, ainda que não tenha se manifestado de uma forma abrupta. Então eu creio que o orgulho ele é um lugar comum nisso tudo aí, né? Aí você tem os orgulhos por causa da autoimagem, né? Porque se eu reconhecer que eu estou errado vai afetar a minha imagem de um homem inteligente, de alguém que sabe das coisas e assim, por isso e por aquelas outras razões. Outros orgulhos vão afetar questões de como eu sou conhecedor disso ou daquilo, ou a minha posição perante a igreja. Se eu disser que eu errei, as pessoas vão achar que eu não sou um bom líder e tal. Quer dizer, a questão da imagem como líder, como pai de família, essas questões de autoimagem mexem muito com o ser humano, né? Então ele vai tentar defender aquela posição que ele acha que tem. Eu creio que é Certo. por aí. Bom. E para você, uma segunda pergunta. Existe algum ponto positivo, então, nessa questão dos conflitos? Tem algum exemplo que você viu positivo dentro desses quase 20 anos de ministério, de resolução de conflitos e afins? Você já viu algo positivo dentro disso ou não? Sempre negativo, nunca gera-se bons frutos? Não, conflitos eles podem gerar bons frutos, porque aí a gente começa a mexer com algumas coisas que estavam quietas lá, né? Alguns pecados que estavam lá incontidos, eles não transpareciam muito e no conflito essas coisas se afloram e aí a gente tem a oportunidade de mostrar com exemplos vívidos, né? Aquilo que a palavra de Deus diz sobre determinadas áreas do coração. Então as pessoas dentro dos conflitos elas acabam se revelando melhor e aí você tem chance de trabalhar essas questões, né? Olha só, você estava pensando isso de você, mas veja bem quando você agiu assim dessa forma. E é interessante que também os conflitos, né, muitas vezes eles vão colocar em oposição pessoas que se amam e num determinado momento esse amor também acaba falando mais alto quando ele é verdadeiro, né? E aí você vê pessoas pedindo perdão, se perdoando e você percebe que realmente o que o Evangelho diz sobre essa disposição nossa de coração, de amar, de perdoar, ela funciona de fato. Ela é o melhor caminho para qualquer disposição de coração, né? Quando você tem uma disposição orgulhosa, não quer perdoar, a coisa tende a crescer. Mas quando você abre mão, perdoa, se quebra e você vê a situação melhorando, então o conflito muitas vezes ele nos ajuda a encarar essas realidades, né? Que essas coisas acabem surtindo algum efeito. É como Deus mandar o povo para o cativeiro. Então vamos lá, vocês vão para o fundo do poço, quando vocês baterem no fundo do poço, aí vocês vão ver que a única coisa que existe, a única solução para tudo na vida de vocês sou eu, né? Então aquilo que em princípio pode ser negativo, existe ali um meio da gente trabalhar biblicamente para tirar coisas positivas disso daí. Uma outra coisa positiva é que às vezes pessoas extremamente orgulhosas vão embora. Pessoas que não estão dispostas a quebrantarem o coração, a terem uma atitude de arrependimento, elas vão embora. E isso é bom também. É bom que más influências possam se afastar da gente, né? As pessoas se surpreendem com isso, vamos adiantar um pouco, seria bom falar desse texto mais para frente, mas perceba que é isso que Jesus fala em Mateus 18, quando ele diz para você considerar a pessoa impenitente como a gentil e publicano. Ou seja, afasta ela de vocês, que era o que eles faziam com gentis e publicanos, né? Mantinham afastados. Então era por isso que Jesus usou esses dois grupos. Então afaste-os de vocês. Você vê que Jesus chega no ponto que ele chega, olha, tem um ponto que não é para continuar, é jogar pérolas aos porcos. Afaste essas pessoas, mantenha-as longe da igreja, porque elas são má influência, né? Elas alimentam partidarismo, elas alimentam facções, elas alimentam porfias, né, discussões e tudo mais dentro da igreja. Então também tem esse ponto positivo. Às vezes a gente perde algumas pessoas que é bom que a gente perca mesmo. Ok, tem
Tem males que vêm para bem e males que se vão, e é muito melhor. E, bom, a terceira pergunta é, bom, eu tive que pesquisar um pouco sobre resolução de conflitos e eu fui um pouco além da Bíblia para poder pesquisar como algumas outras formas que as pessoas veem para a resolução de conflito. E eu queria saber para o senhor, se o senhor tem, conhece alguma forma que seja ideal. Eu pesquisei algumas formas que tem autocomposição, heterocomposição, autotutela, modelo dialógico. O senhor conhece esses termos? Acha justo a gente falar deles? Desinteressante de todos? Não, eu acho interessante a gente trabalhar sempre essas perspectivas que são de fora da Bíblia, para a gente depois mostrar como a Bíblia é melhor. Uhum. E para a gente perceber que esses modelos ou essas ideias, né, ainda que possam existir alguns paralelos bíblicos, né, alguns pontos de contato, seus princípios não são bíblicos, então as suas resoluções não rumarão para as resoluções bíblicas ou para os objetivos bíblicos, né? Só para a gente fazer uma ideia de uma forma geral, por exemplo, qual a diferença entre aconselhamento bíblico e psicologia? A psicologia quer fazer o cliente, o paciente, se sentir bem. Com aconselhamento bíblico, quer que o paciente tome atitudes santas, ou seja, agrade a Deus, viva para a glória de Deus. E às vezes ele não vai se sentir bem com isso, ele vai continuar muitas vezes encarando uma situação de sofrimento. Para quê? Porque a resolução muitas vezes nessa situação vai ser uma resolução pecaminosa, né? E aí é interessante, porque a gente vê Jesus Cristo, ele não buscou uma solução para o problema humano que ele fosse confortável. O amor pregado na psicologia é um amor autopreservativo. É aquele amor que a pessoa tem, não, você tem que se preservar. Se o outro está te fazendo mal, é relacionamento tóxico, né? Eu uso muito essa palavra hoje. Tudo é tóxico. A psicologia é tóxica em muitos pontos, né? É aproveitável em alguns pontos, né? Eu não sou integracionista, mas não vou deixar de ver algumas coisas boas que foram feitas ali. Pessoas inteligentes trabalharam e vão enxergar muitas coisas boas. Mas nós estamos redefinindo o amor, por exemplo, dentro da igreja, na perspectiva da psicologia. Aí você vê pregadores, por exemplo, dizendo que a Bíblia ensina que antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Né? Alguns dizem, a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, então antes para você amar o outro, você tem que se amar. Não, o que a Bíblia está dizendo é, você é um egoísta que se ama. Então pega isso que você dedica para você e dedica ao próximo. Esse é o ponto da Escritura. Ela não está te ensinando a se amar. Ela está mostrando que você é um egoísta e que você tem que pegar o que você dedica a você e dedicar ao outro. Então, não existe essa questão do amor próprio. Vai falar para Jesus que, por causa de um bando de pecadores, que continuam pecadores, né, como nós, que ele tinha que ter um amor próprio. Não, ele foi até a cruz e morreu. Então, qual é o limite do amor? Percebe como a gente deixou a psicologia redefinir as coisas e as pessoas usam textos bíblicos para justificar essas besteiras. Uhum. Então é interessante a gente trabalhar essas perspectivas fora da Bíblia para a gente mostrar como a Bíblia é boa. Uhum. Como a Bíblia tem outros conceitos. E como nós temos que tomar cuidado com o que a gente pega de fora, porque vão ter princípios fora da Bíblia e, portanto, vão ter objetivos fora da Bíblia. E como cristão, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Então, eu acho muito relevante que a gente leve esses pontos. Não tinha uma familiaridade com todos eles na sua nomenclatura, né? Uhum. Depois eu fui lendo, fui pesquisando pelas nomenclaturas e fui percebendo que já os conhecia pela prática, né? Pela ideia. Sim. Então, eu acho que é interessante, sim, a gente abordar. Então, legal. Então, o primeiro que eu nomeei aqui foi o autocomposição, que é meio que a resolução das duas partes que entram em conflito se resolverem entre si. Né? Não entra ninguém no meio, ninguém se mete, as duas pessoas resolvem. Você acha que é um modelo interessante, é o ideal, é o que a gente deve buscar? Isso, ela é um princípio do modelo bíblico, tá? O modelo bíblico, ele começa com isso. Se o irmão pecar contra ti, vai tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Só que ele não para por aí. A Escritura depois diz que você tem que dar o passo, que é o quê? Chamar testemunhas. Uhum. E essa chamada de testemunhas começa com 2 testemunhas, conforme a lei colocava, né, para se estabelecer a verdade, você começa com 2 testemunhas. E depois diz, dize-o à igreja, ou seja, você chama um número maior de testemunhas
na multidão de conselhos há sabedoria, né? Quer dizer, você acaba vendo que muitas pessoas falando a mesma coisa, concordando com o ponto de vista, para outra pessoa que não quer abrir mão do seu ponto, começar a entender, olha, talvez eu precise repensar, então, o que eu vinha fazendo. Se a pessoa não se convence nem com uma igreja que visa a glória de Deus, que se reúne em nome de Jesus, que tem os princípios do Evangelho como norteadores para o seu entendimento das coisas, e a pessoa ela não se submete ao que essa igreja diz, então o que Jesus diz? Esse cara não é dos nossos. Ele não é um convertido. Volta para fora. Porque ele está causando divisão dentro da igreja. Então a autocomposição ela começa com um princípio interessante. Olha, tentem se resolver em primeiro lugar. É o que eu faço com toda ovelha. Pastor fulano falou isso para mim. Você já foi lá conversar com ele de novo, mostrou sua ferida. E essa é uma dificuldade da autocomposição, para mostrar como muitas vezes a gente vai precisar da interferência de alguém num determinado ponto, é que as pessoas elas querem resoluções de conflito que não causem nenhum tipo de desconforto a elas. Uhum. Então, geralmente, elas procuram a ajuda do pastor para que o pastor vá lá resolver o problema. Enquanto a Escritura quer que não. O que a Escritura quer que você faça? Que você desça do seu orgulho, que você mostre a ferida. Você me feriu. Tá doendo. Mas o que as pessoas querem? Elas não querem se fragilizar ainda mais. Né? Elas não querem assumir essa posição de perda, né? De derrota, né? Que é a visão que o ser humano tem. E nós estamos falando de um evangelho que fala de um Cristo que vai para a cruz e rasga o corpo. E a gente está preocupado, muitas vezes, em ser mais ferido pelo outro. Não, eu estou preocupado que o outro perceba que me magoou e eu quero que o amor que é em Cristo entre nós toque no coração dele. Pode até ser que eu tenha me magoado de uma forma errada. Ou seja, que o irmão, na verdade, não fez nada demais. Eu é que fui dodói na história. Né? Isso acontece também. Mas quando eu mostro a minha ferida e o meu irmão se compadece e quer conversar comigo, isso demonstra o amor cristão. Isso vai me ajudar muitas vezes, inclusive, a ver o amor dele, a confiar também que o que ele está dizendo é verdade, que eu não tinha motivos para ter me sentido ferido. E a gente consegue. Mas isso tem um limite, né? As partes não conseguem, então vamos intervir aí com as testemunhas. Legal. Eu vou fugir um pouquinho do tema antes que eu esqueça, mas eu achei interessante o ponto que o senhor colocou, onde às vezes a pessoa se ofende, né? O conflito ele não é válido a partir da pessoa e ela vai e realmente mostra a ferida. E, na verdade, quem está errado é quem se feriu. Eu vou pular basicamente todas as perguntas que eu estipulei para frente, mas só para a gente poder tratar a respeito disso. Como que a gente pode olhar para isso e como que isso se resolve? Vamos lá, mais fácil. Como que se resolve ali entre eles, ou se não se resolver entre eles, ele ainda achar que está errado, que o outro está errado, o que a gente pode fazer? Olha, todo o diálogo ele tem o seu limite. Né? Tem um limite da disposição de coração do outro, de fato, de assumir a possibilidade de estar errado. Então, a questão ela é simples, em princípio. É você questionar o irmão das motivações e demonstrar se elas realmente são válidas ou não. Aí são 2 pontos. Primeiro, você tem que demonstrar afetividade por aquele que está mostrando a ferida, mesmo errado. É você demonstrar, meu irmão, eu não desejava lhe ferir. Eu amo em Cristo Jesus e eu sinto muito que o que eu falei tenha lhe ferido em princípio. No entanto, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para algumas questões aí, para que o irmão entenda que, de fato, eu não fiz nada contra você, eu não falei nada contra você. Um exemplo, há muitos anos uma ovelha ficou muito ferido porque eu falei algo no sermão, quero entender o que era para ela. Simplesmente não era. Aí esse irmão começou a contar o que estava se passando na vida dele. Não, porque o senhor falou disso da minha vida. Eu falei, meu irmão, eu não fazia ideia que isso tinha acontecido na sua vida. O irmão vê a impossibilidade de que isso tenha sido para você. É simplesmente impossível. Eu sinto muito que o irmão tenha ficado ferido. Não era o meu intento, obviamente, com o sermão. Eu costumo dizer que sim, eu mando recado com o sermão, né? O sermão é para as minhas ovelhas, então muitas vezes eu vou tratar no sermão de coisas que as minhas ovelhas estão vivendo, buscando resolver esses problemas com a palavra de Deus. Então eu deixo claro, muitas vezes eu estou usando você sim,
mas eu quero que você entenda de uma forma pastoral, de uma forma de aplicar a Bíblia e no desejo de que você entenda. Nunca vou identificar quem são as pessoas, para não expor as pessoas, mas eu vou usar casos. Né? Aí, nessa hora, o irmão vira irmã, o que era da minha igreja foi de uma igreja de um amigo, e essas coisas vão ir para a gente tentar afastar a possibilidade de uma identificação. Mas eu vou usar os casos, eu vou mandar recados, sim, eu estou ali para pastoreá-los. Mas a gente vai tentando e vai trabalhando e vai conversando. Agora, é claro, se a pessoa não quer se convencer, ela quer assumir o papel de vítima, aí cabe mais uma exortação. Meu irmão, você está sendo vitimista, você está se colocando numa situação em que você quer simplesmente ter razão. Já lhe pedi perdão pelo fato de que o que eu disse lhe machucou, porque não era essa a intenção, mas eu não concordo que você tenha razão nesse ponto. Se a pessoa não aceita e tudo, você não tem mais muito o que fazer. Você fala, olha, se você quiser, a gente vai para o próximo passo, que é chamar testemunhas para que ela nos ajude a encontrar a razão aqui de quem tem. E aí você segue os passos de Mateus 18. Mas você não pode mentir dizendo, aceitando que o irmão tem a razão, sendo que ele não tem. Isso não pode acontecer. Você não pode assumir culpas que você não tem, porque senão o seu relacionamento vai ser baseado em mentiras e você vai reforçar essa postura do irmão, né? E a gente não pode aceitar isso de forma alguma também, porque é mentira. Certo. Voltando então, porque a gente estava falando a respeito de formatos mais externos à Bíblia, tem um formato chamado heterocomposição, que é onde uma terceira pessoa, desde o início do conflito, intervém e meio que ela impõe qual vai ser a resolução. Dentro dessa concepção, ele tenta tornar o meio termo para ambas as partes. Meio que claro que nenhuma das partes vão sair 100% contentes, mas ambas não vão sair descontentes, né? Ou ambas vão sair descontentes. O que importa é que haja o equilíbrio. Mas quem impõe essa decisão é a terceira pessoa, pelo que eu entendi. O que você acha da heterocomposição? É um método válido de alguma forma? Aí, mais uma vez, a gente tem que redimir as coisas com a escritura. É claro que se as pessoas chegam ao ponto de precisar da presença de alguém para resolver o conflito, significa que elas não estão sendo competentes para isso. Tá? Elas estão se agarrando a coisas, a ideias, por exemplo, ter razão, eu quero ter razão, né? É uma dificuldade que assim, eu tenho muitas vezes nas conversas com a minha esposa, que todo mundo tem, e vejo as minhas ovelhas às vezes passam por situações assim, é de se fazer entender ao outro e querer de qualquer forma que o outro lhe entenda, e muitas vezes você não consegue, né? A pessoa ou ela não está disposta, ou você não está sendo claro o suficiente, ou às vezes é você que não está entendendo a resposta que a pessoa está dando ao que você está expondo. Então, assim, é difícil conversar, é difícil você chegar a uma compreensão. E esses momentos, essas situações deveriam mostrar para a gente quão incompetentes nós somos de fato. E que às vezes uma ajuda ela é muito necessária. E aí essa imposição ela não é um meio termo entre uma parte e outra. O único meio termo que existe dentro do aconselhamento cristão é todo mundo entender a sua parte na culpa. Olha, você está acusando dele disso, mas você também é isso. Ou seja, dá para todo mundo entender que é pecador e parar de pesar tanto o pecado do outro e aliviar tanto o próprio pecado. E aí a imposição, ela não é uma imposição minha, a imposição tem que ser a escritura. O que a escritura diz? O que a palavra de Deus diz? Ou seja, eu não vou ter conceitos próprios, ideias próprias, caminhos próprios, e esse meio termo não vai ser uma coisa cosmética. Olha, vamos fazer um acordo aqui, então ele vai te dar isso aqui e você vai dar aquilo outro. Não. O que a Escritura diz é tanto, os dois estão dispostos a se arrependerem e a fazer o que a Escritura diz? Tá? Então, seria a única forma de heterocomposição aí que fosse de uma forma bíblica. Tá? Mas o que nós vamos ver em cada uma dessas formas que nós vamos apresentar aqui é isso. Elas têm um ponto de contato, elas têm uma superfície de razão. Mas o que vai torná-las possível para um cristão é que você abandone todos os princípios que sejam de fora da Escritura e coloque princípios bíblicos. E aí fica a questão, por que a gente não vai logo para a Escritura de uma vez? Né? Simples, mais fácil.
Então, é basicamente o segundo passo do modelo bíblico que o senhor cita em Mateus 18, a heterocomposição. Se eles não conseguem resolver entre si, a gente entra com a espécie da heterocomposição, onde se chama a testemunha. E tem uma que chama autotutela, que também é conhecido como lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E, de alguma forma, a gente encontra validação para fazer isso? No sentido de impor penalidades? De certa forma, mas tem muito a ver com eu mesmo e cobrar esse tipo de coisa. Onde, bom, se a pessoa ela me feriu, eu vou feri-la de volta. Se a pessoa me ofendeu, vou ofendê-la de volta. Se ela me prejudicou, eu vou prejudicá-la. Não tem a ver simplesmente com haver perda da outra parte, mas que eu mesmo a cobre. Eu acho que a dificuldade nisso daí está na própria compreensão da lei de talião. A ideia não é de um sistema vingativo, né? Que é a que está por detrás, né? Todo mundo trabalha a lei de talião dentro dessa perspectiva e não percebe que a própria lei de Deus é paralela à lei de talião nesse sentido. Há um aspecto da lei de Deus gravada no coração do homem que é revelado na lei de talião, que é o senso de justiça. O que tem valor de um olho? Um olho. O que tem o valor de um dente? Dente. Um dente. Então, o que a lei está dizendo? Não é para você ir lá arrancar o olho do sujeito simplesmente. É que você estabeleça penalidades a quem intencionalmente faz as coisas de uma forma que o que você aplica não é superior nem inferior ao que o outro fez. É justo. E é isso que as pessoas não compreendem sobre a lei de talião. Ela não estabelece um sistema vingativo das coisas. A vingança é a perversão desse sistema, em que eu vou lá e eu mesmo decido a aplicabilidade de uma pena. Não, a lei de talião, como a lei da palavra de Deus, a lei de Moisés, elas estabeleceram quais seriam as penalidades. Então eu não vou lá e imponho uma penalidade, eu vou lá e aplico a penalidade que já está descrita. A justiça já foi descrita, já foi estabelecida. Então, como que eu faço isso? É interessante que, por exemplo, você pega a lei de Moisés, só quando uma briga entre homens causa o adiantamento do parto de uma mulher, é que o marido vai decidir quanto que se vai dar de indenização. Você vai ver lá na lei de Deus esse momento. Que pessoas acham, inclusive, porque a Bíblia usa a palavra aborto, né, em algumas traduções, que acha que a criança morre. Mas não é, são duas situações. Numa, a mulher grávida simplesmente adianta o parto, mas a criança fica bem. Então o pai vai aplicar uma indenização. Eu quero tanto de indenização. Aí o segundo caso, a criança morre. Há maior dano, diz a lei, né? A criança morreu. O que a lei diz? Mata. Por quê? Porque a criança é um ser à imagem e semelhança de Deus e, para o assassinato, a pena é a morte. Então, essa ideia de autotutela, ela interpreta mal a lei de talião, porque a lei de talião não está falando de vingança, não está falando de uma coisa que você impõe, mas está falando de uma justiça já pré-estabelecida, um modelo que você aplica. Mas tomando a ideia de que você faz as coisas a partir de você mesmo, o conceito bíblico mostra que nós somos injustos. Paulo vai dizer aos romanos que eu tenho que dar lugar à ira, que fica subentendido que é a ira de Deus. Ou seja, eu devo conter a minha ira. Por quê? Porque eu, na minha ira, eu a transformo em coisas pecaminosas. Eu acabo passando do ponto na minha ira, né? E também, por outro lado, na minha letargia, eu acabo ficando aquém do culto. Eu deveria ir até um ponto e não vou. Eu acabo deixando que a injustiça se estabeleça. Isso também é ruim. Tá? Deixar para lá nunca é uma boa solução. E também tentar as próprias soluções. Então, a ideia de uma autotutela em que você se torna o parâmetro da justiça, para um cristão, ela é inadmissível. Por quê? Porque eu tenho fome e sede de justiça, porque eu não tenho justiça em mim mesmo. Então, eu preciso ir para a Escritura. A Escritura vai dizer o que é justo. A Escritura vai dizer como fazer. Por isso que Jesus diz, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o peso que julgares, será julgado também. Julgueis segundo a reta justiça. Então, qual é a ideia de Jesus? Não seja você parâmetro do seu julgamento, porque vai ser um julgamento hipócrita. Porque você não é justo.
Então, o que você faz? Você pega a escritura e coloca ela como parâmetro. Olha, aqui diz, a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus exige nessa situação? Né? Então, essa autotutela, para um cristão, ela se torna inválida pela sua própria injustiça condicionada pela sua natureza pecaminosa. Então, eu procuro justiça fora. E esse fora é necessariamente as escrituras. Então, de fato, é um modelo que não vai funcionar. É uma coisa que você não deixa as coisas nas suas mãos. Vamos para a escritura mais uma vez. Bom, então existe uma diferença da autotutela, onde você é o parâmetro de justiça, e a lei de talião, onde já existe algo estipulado, e ela sim é um bom parâmetro, no caso, quando a gente utiliza a Bíblia, pois existe um parâmetro estabelecido, uma lei estabelecida, e a gente faz com que ela seja cumprida. Mas ainda assim, dentro da lei de talião, pelo menos o que parece é que você mesmo faz com que aquilo seja pago. Você faz com que aquilo seja pago. Isso. Apesar do parâmetro já ser pré-estabelecido, você faz com que ele seja pago. Isso é válido. Porque você é a vítima. Sim. Você é a vítima. Uhum. A nossa dificuldade hoje, nós estamos acostumados com essa tutela do Estado. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas erroneamente acham que, por exemplo, ditadura militar no Brasil foi uma coisa de direita. Militarismo, ele tem um ideal positivista e não direitista. Ou seja, Augusto Comte, essa ideia de que o ser humano tem grandes possibilidades, a nova religião seria a ciência e que o ser humano é ilimitado nas suas capacidades e tudo mais. Mas, no fim das contas, desde a ditadura militar, nós somos tutelados pelo Estado. Sim. Quem impôs altos impostos, tornou o governo sócio de tudo quanto é empresa no Brasil, com seus impostos, quem colocou as estatais no nível que nós chegamos hoje foi a ditadura militar. Então, nós estamos acostumados com esse raciocínio de que o Estado faz tudo por você. Então, nós estamos acostumados que tudo aquilo que eu faço é vingança. Justiça é só quando eu levo para o Estado. Uhum. Não, nós temos que ter uma abertura para que as pessoas possam, dentro de um parâmetro legal, aplicar resoluções, aplicar coisas. É claro que em um determinado nível. Então, a gente precisa fugir um pouco dessa ideia e entender que, em muitos aspectos dos nossos relacionamentos, a gente pode impor condições a outra pessoa para que o relacionamento se torne pacífico novamente. Olha, você fez isso comigo, se você não fizer isso outro, eu não vou conseguir enxergar o seu verdadeiro arrependimento. Por exemplo, você me envergonhou em público. Se você for a público pedir perdão e explicar que o que você fez não foi verdadeiro, eu vou conseguir entender que você está de fato tentando corrigir o seu ato. Uhum. Isso pode ser justo em muitos momentos, sim. Isso pode ser correto. Porque às vezes, para que o perdão, o seu arrependimento possa ser verdadeiro, é somente desfazendo o que você fez. Porque há coisas que podem ser desfeitas. Uhum. E há outras coisas que não dão para ser desfeitas, né? Por exemplo, você matou o meu filho. Eu posso chegar no momento a te perdoar. E esse perdão não pode ser condicionado a você trazer meu filho de volta à vida. Certo. Porque é impossível. Então, eu imponho uma coisa sobre você que seja possível também a você. Não adianta impor sobre você algo impossível. Né? Então, há algum nível que a gente pode ter uma autotutela. E a gente não pode enxergar isso necessariamente como vingança, porque não necessariamente é. Tá? Então, eu acho que essa má interpretação da lei de talião e essa tutela que a gente tem do Estado já há tantas décadas no Brasil fazem nós termos a impressão de que tudo que eu faço é vingança. Entendi. Mas quando a gente olha para isso, a gente tem a questão de tem coisas que não podem ser pagas e, bom, ela não pode pagar a volta do seu filho, mas ela pode pagar com a própria vida. E dentro disso, a gente deveria chegar nisso dentro dessa questão da autotutela e também a questão da dependência do perdão. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez para que eu a perdoe, ou antes mesmo que ela faça, eu já devo conceder perdão a ela e fica por isso mesmo. Se ela fizer ou não, ela tem o meu perdão, voltamos ao mesmo convívio. Perdão é para quem está de fato buscando perdão. Tá?
Então, para que a situação seja pacífica, se eu vejo da sua parte certas necessidades por causa daquilo que eu fiz com você, que você exige de mim essas coisas, e eu estou de fato interessado no perdão, eu vou fazê-lo. Uhum. Né? Eu vou buscar compensar você, eu vou buscar mostrar para você que eu estou corrigindo essa situação. Porque, por exemplo, eu não posso pedir perdão para você por ter roubado você. Olha, você me perdoe por ter te roubado? Você me devolve o que você me roubou? Ah, você está querendo se vingar de mim. Percebe a situação? Quer dizer, eu não estou querendo perdão, na verdade. Eu estou querendo não ter que pagar pelo que eu fiz. Tá? E a questão, por exemplo, com o perdão de Cristo é que Deus justamente colocou Cristo numa situação em que nós não tínhamos como resolver. Então Deus assumiu a dívida. É aí que o perdão ele alcança o seu clímax, que muitas vezes eu assumo essa dívida. Eu não vou te cobrar porque não tem mais como você resolver. Eu não vou te cobrar porque não tem como voltar do que foi feito. Então, eu assumo isso para mim. É o que Jesus fez. Nós tínhamos como pagar a nossa dívida diante de Deus? Não tínhamos. Então, Deus resolveu isso para nós. Certo. E eu vi um sistema de antes mesmo que haja conflitos, né, a gente utilizar a criação de leis, que é o que ele chama de modelo dialógico. A gente dita as nossas leis, normalmente de convívio entre empresa, escola, às vezes até dentro da família, o pessoal cria os 10 mandamentos da casa, coisa do tipo. Você acha que é válido, tem espaço, é uma forma interessante do cristão trabalhar com esse tipo de coisa, o líder, quando ele está liderando alguma coisa dentro da igreja, ou dentro do que for, ele trabalhar com esse sistema dialógico? Se partir do líder já não é dialógico, porque o dialógico ele exige uma igualdade de participações na criação dessas leis. Né? Então, se o líder colocou essas regras para o bom convívio, já não é dialógico. Justo. Mas se partir da ideia de que uma liderança vai estabelecer as leis, eu concordo, porque nós partimos de uma autoridade máxima que impôs leis sobre nós. Uhum. Inclusive, a autoridade dentro da igreja, né, quando você dentro da igreja presbiteriana, você faz a sua profissão de fé, você promete ser obediente às autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis às escrituras. Uhum. Então, a autoridade do presbítero, né, dos presbíteros docente, que é o pastor e regente, né, que são os demais presbíteros eleitos pela igreja, não é uma autoridade própria do cargo, é uma autoridade da escritura. Ou seja, você não tem que me obedecer porque eu sou seu pastor simplesmente, mas porque eu estou colocando o que a escritura exige de mim e de você. Uhum. Então perceba, a igreja não aceita uma autoridade que é imposta pelos homens simplesmente. Nós temos a ideia de uma autoridade absoluta divina. Então, por isso que o sistema dialógico ele vai ser complicado por cristão, porque ele parte de um princípio da igualdade das pessoas. E nós não entendemos que as pessoas são iguais, nós entendemos que faz parte do convívio humano uma hierarquia imposta por Deus. Deus impôs essa hierarquia. Deus impôs que ele está acima de todas as coisas e que ele chamou homens, pessoas para liderarem. Né? E essa hierarquia não tem nada a ver com valor, porque quando nós tratamos de seres humanos, somos todos iguais. Todos precisamos do mesmo meio de salvação, seja o líder ou seja o liderado. Ele precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Então, nada disso tem essa ideia de valor. E por que o sistema dialógico quer fugir disso? Porque ele tem uma fundamentação marxista de uma ideia de uma sociedade que vive um conflito entre aqueles que estão em cima e aqueles que estão embaixo. Uhum. Há essa ideia, né, do status social, da posição social, que gera o conflito. E um dos fundamentadores dessa ideia dialógica, né, principalmente dentro da educação, que é o Paulo Freire, famigerado, né, para nós, ele trouxe o conflito marxista para a sala de aula, colocando uma oposição entre um professor opressor e um aluno oprimido. E qual é a forma de nós resolvermos isso? Igualizar essa posição, e aí o professor aprende com o aluno, que aprende com o professor, e há um diálogo nisso, e a gente dispõe isso também na elaboração de regras.
Não, eu não estou conversando com você, minha ovelha, com você, meu pastor, para elaborar regras. Não, nós estamos nós dois embaixo de regras pré-elaboradas por uma autoridade superior. E eu sou a autoridade responsável por vigiar que essas regras sejam obedecidas, inclusive no convívio das pessoas. Inclusive no convívio das pessoas. Então, como tem esse princípio por detrás, né, como tem essa ideia por detrás de um conflito, que esse conflito ele é imaginário, ele não é real. Né? E é isso que as pessoas não conseguem compreender de Paulo Freire, que ele criou um conflito inexistente. Ele cria esse conflito e fundamenta todo o seu pensamento pedagógico em cima desse conflito inexistente e passa a trabalhar uma aproximação de aluno e professor igualitário. E nós não acreditamos nesse ideal igualitário nesses moldes. Nós acreditamos numa igualdade de essência, de ser, de direitos, mas que existe uma hierarquia, porque ela representa o próprio fato de que Deus reina sobre nós. Sim. E que se essa hierarquia é justa, ela vai ser abençoadora. Se essa hierarquia for injusta, e aí a própria Escritura nos coloca a possibilidade de desobedecermos aquilo que é injusto. Né? Como as próprias autoridades da Igreja Presbiteriana, por exemplo, se elas são contrárias ao que a Escritura diz, elas podem ser denunciadas. Sim. Uma ovelha pode escrever uma carta a um presbitério, um documento ao presbitério, denunciando o seu conselho. Olha, o meu conselho aqui, por exemplo, está pregando que a Trindade não existe. O pastor está falando que a Trindade não existe e o conselho está assinando embaixo. Heresia na igreja, por exemplo. Uhum. Ou então, o pastor já não se reúne mais com o conselho, ele está tomando todas as decisões. É um modelo episcopal, nós somos um modelo presbiteriano. Isso é inadmissível para nós, ou seja, as nossas autoridades elas não são intocáveis, ainda que sejam elas colocadas ali por Deus, e nós cremos nisso. Então, ele é um sistema ruim, porque ele parte de um princípio, de um pré-conflito que ele não existe. Uhum. Não há nenhum problema para mim aceitar as leis que me são impostas por governos, pela Bíblia e por tudo mais, conquanto elas sejam justas. Eu vou obedecê-las, de cima para baixo. Né? Eu vou aceitá-las. Então, esse modelo ele tem esse perigo por detrás. Eu acho que nós temos que estabelecer um diálogo entre liderança e liderados, conquanto todos nós compreendamos que existe um parâmetro acima de todos nós e que todos nós estamos debaixo dele. Tá? E eu preciso verificar como líder se eu estou obedecendo e o liderado se ele e se o líder também está obedecendo. No fundo, o conflito que existe é do nosso coração pecaminoso com a santidade de Deus. Para variar um pouco, o problema segue sendo pecado. E eu encontrei dois termos que eu fiquei um pouco na dúvida se eles são diferentes ou não. E se tem diferença, se é válido ou não, que é conciliação e mediação. O senhor consegue me falar um pouco a respeito? Existe diferença? Não é? Parece, na verdade, termos complementares. Você vai mediar um conflito buscando uma conciliação. Né? Você vai, na verdade, funciona muito dentro do modelo presbiteriano de reuniões, em que você, numa assembleia, numa reunião de conselho, numa reunião de presbitério, sínodo, Supremo Conselho, você nunca fala diretamente com o seu colega, você fala com o presidente. Presidente da mesa, o nosso irmão fulano disse isso, isso e isso, mas eu entendo, seu presidente, que é assim, assim, assim. Então, a ideia do mediador, ele é aquele que vai não deixar que você afete diretamente o outro, porque isso pode ser ruim ali numa tentativa de se conciliar, porque os ânimos estão acirrados, então vamos conversar. Ao invés de você conversar com ele, conversa comigo. E ele também não vai te responder diretamente, ele vai responder a mim. Por quê? Isso traz um aspecto de que o seu problema não é comigo, então você não vai gritar comigo. Não vai me ofender. Você não vai me ofender. Mas então você dá uma apaziguada nos ânimos. E aí tentando, obviamente, encontrar uma conciliação. Conquanto você medie com princípios bíblicos e procure uma conciliação que respeite os princípios bíblicos, ok. É válido, é bom. Há um espaço para isso em Mateus 18.
Legal. E, bom, a gente falou um pouco então sobre os modelos, mas agora falando um pouco sobre as pessoas em si. Existe será, uma preocupação, a gente já falou até um pouco, com os danos que são causados a partir desses conflitos? Quando alguém expõe a pessoa foi ferida, ou então a outra pessoa se sentiu muito culpada depois de chegar à conclusão de que estava sendo culpada. A gente tem que tomar algum tipo de precaução posterior, ou então até mesmo no momento da mediação. A gente falou um pouco sobre, mas eu queria deixar mais claro a respeito. Paulo diz para a gente falar a verdade em amor. Uhum. Né? Eu tenho um lema que é: verdade dita sem amor é crueldade. Tá? Não adianta você simplesmente dizer a verdade, você tem que dizê-la em amor. Então, tem que haver essa preocupação em que você diga a coisa da melhor forma possível ao irmão, não suscitando-lhe a ira. Né? A palavra de Deus nos ensina que a resposta branda desvia o furor. Então, a forma como você vai fazer as coisas, isso é uma contenção de problemas, uma contenção de agravamento da situação. Né? Por exemplo, você está na igreja, você vê uma dificuldade e você sai gritando com as pessoas sem bem saber o que está acontecendo. Sim, você deve intervir, você está vendo algum problema, ou pelo menos você está achando que está tendo algum problema acontecendo. Então, o que você faz primeiro? Se inteira. Chega junto, gente, o que está acontecendo? Ao invés de, sem saber o que está acontecendo, você, que negócio é esse? Vamos parar com essa bagunça, né? Agora, voltando ao que a gente falou lá no início, de gente que se sente dodói com qualquer coisa, você vai perceber que não tem muito caminho aí. Essas pessoas, elas sofrerão danos que não são causados por você, são causados pela visão dela de si e do mundo. E aí você não pode fazer nada quanto a isso. Não há o que fazer, a não ser se dispor a essa pessoa e dizer: olha, eu acho que você tem uma visão de mundo distorcida e eu estou aqui disposto a lhe ajudar nesse sentido. Tá? E é difícil, viu? É difícil você fazer a pessoa entender que ela não é vítima do mundo. Tá? Porque no papel de vítima, ela se sente muito confortável em pecar. Afinal de contas, eu sou uma vítima, eu mereço um pecadinho. Você ficaria surpreso como as pessoas vão por esse caminho. Não fico. Na verdade, faz muito sentido até. Que bom. Já faz. Estás entendendo melhor o coração humano. Acho que às vezes até o meu. Então, é por aí, sabe? Infelizmente, acho que é por isso que é mais fácil. Sim, mas então, sim. O cuidado com os danos, ele é prévio. Ele tem muito a ver com o cuidado prévio para não estender lá na frente. Mas, bom, você já chegou com o caso pronto, mas ainda as pessoas aparentemente se resolveram, só que aquela pessoa ela continua com pesar dentro de si e alguma coisa do tipo, ou então ela se sente ainda humilhada pela outra pessoa, alguma coisa do tipo. A gente que vai aconselhar ou mediar esse tipo de coisa tem que tomar algum cuidado posterior a respeito. Bom, foi resolvido, toca vocês daí, eu fico daqui. Se tiver um novo problema, vocês me chamam. Do contrário... O problema persiste, né? Só que aí você vai ver que já não é mais uma conciliação de conflito. Uma mediação aí do conflito. Você vai perceber que você já está trabalhando o coração da pessoa. Porque o conflito foi resolvido, né? Se chegou-se ao que é justo, se chegou-se ao entendimento, e agora a pessoa não consegue lidar com o resultado, é porque, na verdade, essa pessoa estava querendo vingança. Ela queria vingança. Então, aí nós temos que trabalhar, a partir da perspectiva bíblica, o exemplo do próprio Senhor, que nos leva a ter confiança em Cristo. E uma vez os nossos pecados confessados, confiança no nosso advogado que está junto a Deus, deixarmos isso para lá. Então, confia na obra do Espírito na vida do seu irmão, que o pedido de perdão dele foi verdadeiro e que é melhor preservar o vínculo da paz. Você pode voltar a conviver com esse irmão. Confia na obra do Espírito Santo na vida de vocês, do que, na verdade, o que você está querendo é impor sobre a pessoa, no fundo, o mesmo sofrimento pelo qual você passou. Uhum. Você não acha justo que aquela pessoa não sofra como você sofreu. Né? E aí eu tenho que lembrar que eu não sofri como Jesus na cruz para poder ter o perdão que eu tenho de Deus. Aí já não é mais o conflito,
É o conflito interno. Então a gente auxilia numa tratativa de um conflito interno posterior, que aí é uma tratativa diferente. Aí você não está mais mediando um conflito entre pessoas, mas você está aconselhando alguém e tentando destruir alguns ídolos no coração dessa pessoa. Legal. Bom. E, bom, aparentemente o modelo o roteiro que você utiliza para aconselhar, para resolução de conflitos é Mateus 18. É isso? Exato. Independente do caso, não tem escapatória. Sempre para Mateus 18. Não é cada caso é um caso. A gente... Não. Eu tenho muita dificuldade nessa situação de ovelhas que vem pedir para você conversar com outra pessoa sem que ela tenha feito uma primeira tentativa. Uhum. Isso é manter as pessoas na meninice espiritual, é manter as pessoas numa imaturidade espiritual. Essa pessoa não está demonstrando confiança no modelo bíblico, ou seja, no que a palavra de Deus diz. Ela não demonstra confiança no poder do Espírito Santo de transformar os corações, de mudar as circunstâncias. Ela não está demonstrando um amor pelo irmão a ponto de se expor a ele no desejo de viver em paz com ele. Há uma série de questões por detrás aí, quando a gente aceita esse pedido de ajuda logo no início, no sentido de você ir lá e resolver a situação, ou de você já de imediato mediar a conversa. Tá? As pessoas têm muita dificuldade de falar, porque elas têm medo de se ferirem, elas têm medo de reações, elas têm medo dessas coisas. Então a gente percebe que o temor de homens é um grande problema na resolução de conflitos. Eu tenho medo da sua reação, eu tenho medo de você. Não, eu tenho medo de Deus. Né? Eu tenho medo de Deus. Ah, pastor, eu não sei como é que eu abordo, fulano está usando droga, eu não sei o que eu falo para ele. Ué, pergunta para ele, está usando droga? Bom começo. É um começo. Ou então, pastor, falaram de fulano, dizendo que ela tem uns casos sexuais esquisitos e tal. O que eu pergunto para ela? Ué, você tem casos sexuais esquisitos? Na vida, no problema. Meu filho, eu fiz uma pergunta. Eu fui justo. A pessoa não quer responder, eu vou acreditar nela. Né? Se ela está mentindo diante de Deus, eu sou pastor, não sou investigador. Né? Eu não assumo esse papel de ficar vigiando a vida do meu irmão. Agora, se eu pergunto e ele se dispõe a responder com sinceridade, seja negativamente ou positivamente, então se dispõe a uma ajuda, eu estou aqui para isso. E ponto final. Mas as pessoas têm medo de serem diretas. E ser direto não é ser seco, não é não falar em amor. Ser direto é ser. Meu irmão, eu ouvi algumas questões aí, fiquei preocupado e queria te perguntar, você é homossexual? A pessoa entendeu que eu não estava ali com desdém dela nem com nada, né? Uhum. Tipo, fosse uma forma até grosseira de perguntar, tipo, tu é gay que eu sei e tal, fizesse brincadeira numa situação assim que muitas vezes pode ser muito pesada para a pessoa. E no caso a pessoa sofria muito com essas questões, porque as pessoas ficavam desconfiando dela, né? Então, se eu tratasse aquilo com desdém naquela situação, seria falta de amor. Mas ser objetivo não foi falta de amor. Eu fui honesto com a pessoa e a pessoa foi grata a Deus por isso. Então, eu creio que a gente tem que ter esses cuidados, essas preocupações e seguir esse modelo bíblico e não deixar que as pessoas percam a oportunidade de amadurecerem e elas mesmas buscarem a solução de seus problemas. E entenderem que o espírito que está no pastor é o mesmo espírito que está nelas. Que a palavra de Deus está em todas, assim, diante de todos nós. Então, não tem que sair recorrendo ao pastor logo de cara, essa história, pastor, só para o senhor ficar sabendo que fulano, não sei o que, fez isso, não sei o que. Eu falei, meu irmão, eu não tenho que ficar sabendo. Nessa hora eu sou grosseiro. Por quê? Porque para mim isso é fofoca. Tem cara. Se não pra mim isso é fofoca. Essa história, vamos orar por ciclano, por beltrano. Meu irmão, vai lá e conversa com a pessoa. Para de expor a vida da pessoa. Não cite nomes. Né? Não traz a vida da pessoa para sua boca. Se você quer cuidar da vida da pessoa, auxiliar a pessoa, vai lá tu e ela em toda situação. É bom você seguir esse princípio. Então essa é a hora que eu vou ser.
Pastor, para você ficar sabendo, eu sou o pastor da igreja, eu não sou Deus, eu não tenho que ser onisciente. Deus já é. Eu não quero saber de tudo que está acontecendo na igreja. Eu não acho nem que todas as festas da igreja eu preciso estar presente. Você vai fazer festa do seu filho, você não é obrigado a me convidar, porque eu sou seu pastor. Vai que você não vai muito com a minha cara. Aí você vai fazer uma festa com um pastor que você não vai com a cara dele. Chato, né? Desconfortável, é verdade. É desconfortável. Então eu não quero causar esse tipo de desconforto. Você já não vai com a minha cara, eu ainda vou ficar me enfiando sobre ela abaixo? De jeito nenhum. Então, eu acho que muitos pastores eles se submetem a esse tipo de papel por quererem estar em todas. E a gente vê isso em reunião de presbitério, às vezes, né? Pastores falando muito da vida uns dos outros, né? Isso é muito chato, isso é muito triste. Uma vez um pastor veio me perguntar: você sabe o que está acontecendo na igreja tal? Porque eu sei. Aí eu olhei para a cara dele: não sei, e dei as costas. Poucas, né? Arranja um problema no presbitério, provavelmente, talvez ali. Não arranjei. Pelo contrário, as pessoas perceberam o que eu fiz e falou: caramba, cara, como é que você corta a fofoca, meu? Eu falei: claro que eu vou cortar a fofoca. O que eu quero? Eu não sou pastor dessa igreja. Para que eu quero saber do que essa igreja está passando? Quando for um assunto de presbitério, que o presbitério vai ter de intervir, aí eu tomo consciência das situações. Enquanto não for, não tenho nada com isso. Mas a empáfia da pessoa dizer: eu sei. Então a gente vê isso em muitos pastores, muitos líderes, né? As pessoas elas entendem que ter a informação sobre a intimidade, sobre as situações é poder. E eu não quero o poder da informação, eu quero o poder da palavra, eu quero o poder do Espírito. E esse poder é amor, é o vínculo da paz, e não o poder de disseminar informações. E dentro dessas questões todas que a gente fala de conflito, é interessante em algum momento a gente tomar um cuidado diferente com a posição da pessoa dentro da igreja ou fora da igreja. Às vezes a pessoa é empresário, ou é isso, ou aquilo, ou então é um líder de uma família grande da igreja, ou então é uma pessoa muito mais velha. A gente tem que tomar cuidado com cargos de pessoas, não só acima, mas também abaixo. A gente olhar com mais piedade, com mais amor para algumas pessoas que estão em uma situação diferente. A gente tem que tratar diferente esses casos, mediar diferente esses casos, esses conflitos? Ou todo mundo, mesma coisa? Não, a gente tem que considerar as fraquezas das pessoas, né? Você tem várias situações dentro da Escritura. Por exemplo, você vê Paulo falando para a gente até evitar algumas atitudes diante dos fracos na fé, daqueles neófitos, porque eles ainda têm dificuldade com algum entendimento. Então não sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, porque você pode atrapalhar a vida de um irmão que está ainda se construindo, se firmando. Então, considera o nível de conhecimento, de entendimento e de fé da pessoa. Pessoas em cargos mais baixos e tudo. Cuidado, realmente, para você não impor a sua posição simplesmente sobre a pessoa, mas impor o certo, a verdade, o justo. Correto? Alguns que hoje são pastores falam, por exemplo, cara, eu sempre tive, impressionante, pelo seu jeito de ser muito seco, eu sempre achei que você seria uma pessoa muito dura, muito arredia, mas quando eu me aproximei de você, eu era seminarista e você me tratava como amigo, como seu igual. Não como um pastor do presbitério que tinha, de certo ponto, poder sobre minha vida. Um chegou a ser até meu tutelado, né? Eu tinha, ou seja, poder sobre a vida dele, eu podia decidir a vida acadêmica dele. E ele dizia: mas você nunca me tratou dessa forma. Eu falei: claro que não, porque o nosso convívio, ele não exige que eu fique o tempo todo mandando em você ou exercendo a minha autoridade sobre você de uma forma coercitiva. Eu não sou só o seu tutor, ou eu não sou só o pastor do presbitério que tem um cargo acima do seu. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu vivo essas duas coisas no nosso relacionamento. Então, ao mesmo tempo que eu vou conversar com você normalmente, quando chegar o devido tempo de impor alguma coisa sobre você, eu vou impor. Quando isso for necessário. E quando isso for necessário, eu sempre vou procurar impor dentro daquilo que é justo. Não cobrar de você o que você não pode dar. Isso não é justo. Eu não vou exigir de você alguma coisa que ainda não está no seu nível. Eu não vou exigir de você
Por exemplo, pegar um trabalho de um seminarista meu, de um tutelado meu, e querer com um cara que ele esteja com nível de mestrado no trabalho dele. Não, eu até, mais do que cobrar, eu prefiro ensiná-lo. Né? Eu não cobro dele, eu digo, cara, faz assim que vai ficar legal. Eu não digo para ele, não, melhora isso aqui, vai melhorando até chegar em tal nível. Não, eu vou ensinar, eu vou liderá-lo nesse sentido, nessa direção. Você tem Paulo falando, por exemplo, para Timóteo, que eu devo falar com os mais velhos como eu falo com os meus pais. Eu honro os meus pais quando eu trato os mais velhos com respeito, com honra. Né? Se tem uma coisa que o mandamento de honrar pai e mãe me ensina, é eu reconhecer a autoridade de quem é mais velho. Então, isso é interessante. Eu sou autoridade eclesiástica sobre um senhor de 80 anos, mas ele é mais velho do que eu, ele exerce a autoridade do tempo sobre mim, da experiência sobre mim. Então, eu vou falar com alguém mais velho, eu não falo com ele do jeito que eu falo com alguém da minha idade ou mais novo que eu. Eu falo com respeito, com temor no coração. E autoridades eclesiásticas, por exemplo, eu nunca aceito uma denúncia contra um líder da igreja que não seja de 2 testemunhas. Isso é um mandamento bíblico. Por quê? Porque a autoridade ela é visada. As pessoas podem, por causa, muitas vezes, do seu orgulho, não aceitar o exercício da autoridade sobre suas vidas, e a autoridade ela é muito visada para armações e tudo mais, né? A gente vê nessa atualidade esse jogo político em torno das questões de saúde, né? Bolsonaro isso, o Rodrigo Maia aquilo outro, o João Dória aquilo. A gente vê que as pessoas elas usam as situações muitas vezes para querer justificar a sua forma de tratar as autoridades, querendo melar as autoridades dizendo que elas são isso, dizendo que são aquilo outro. Então, estabelece um princípio, no mínimo 2 testemunhas para dizer, para você começar a olhar a situação. Pelo fato de que a autoridade é um cargo visado. Então, há princípios bíblicos que me mostram que pessoas em diferentes circunstâncias exigem diferentes tratamentos. Então, eu não trato todo mundo igual. Né? Por exemplo, eu não falo com uma mulher da forma que eu falo com um homem. Você não pode tratar uma mulher da forma como você trata um homem. Uma questão simples, por exemplo, eu no aconselhamento, muitas vezes eu pego na mão do meu irmão. Muitas vezes eu sento do lado dele e abraço o meu irmão. Mas eu nunca toco numa mulher. Se ela está chorando, então, eu geralmente afasto a cadeira para trás ainda. Uma irmã uma vez percebeu isso, né? A gente teve uma sessão de aconselhamento e depois de algum tempo ela estava conversando sobre os efeitos desse aconselhamento, né? De como aquilo a tinha ajudado. E depois ela falou, pastor, posso dizer uma coisa que eu notei? Você diz para mim se é verdade. Toda vez que eu começava a chorar, o senhor afastava a sua cadeira. Eu falei, é verdade. Eu falei, por que o senhor faz isso? Para que você não tenha o impulso de buscar consolo no toque. E tampouco eu tenho o impulso de querer te consolar no toque. Nunca. Você tem que perceber que o meu papel sobre você é o da palavra. Se alguém tem que te abraçar, é o teu filho, é o teu marido, é o teu pai, e isso em termos de homens. E se você precisa de um abraço, quer sentir um calor humano, procure uma irmã sábia. Para que essas coisas não evoluam distorcidamente para um outro aspecto de relacionamento. Então, ou seja, até na forma de falar, no trato, você tem que considerar que é homem e mulher. Uhum. Né? Tem coisas que você diz para um homem, né? Tem coisas que você não diz para uma mulher de forma alguma que você diria para um homem normalmente. Né? E até de pessoa para pessoa. Você vai percebendo que as pessoas elas têm capacidades. Provérbios diz que eu não posso falar com o tolo conforme a sua tolice. Mas eu falo com o tolo conforme a sua tolice. O que o provérbio está dizendo? Você não pode se tornar um tolo na hora de falar com o tolo, ou seja, agir com a mesma tolice. Mas quando você for falar com o tolo, considera que ele é um tolo e fala de uma forma que seja captável ou que seja palatável a esse tolo. Ou seja, o provérbio está dizendo, não seja como ele, mas considera quem ele é na hora de falar com ele.
E eu preciso fazer isso, considerar quem a pessoa é. Então, você vai ter todos esses níveis, todas essas possibilidades que você precisa considerar na hora de falar com alguém, né? É claro que isso tudo não necessariamente vai perder a sua personalidade. Eu tenho uma personalidade muito direta. E muitas pessoas me procuram, por quê? Pastor, eu quero falar com você porque você joga a verdade na cara. Eu sou feia? É, minha irmã, você é feia. O que eu faço, pastor? O que você faz? Se cuida, se vista melhor, fique mais cheirosa, faça exercícios, procura cuidar mais da sua aparência. Se o seu problema é sua feiura, então você tem que fazer coisas que cuidem dessa feiura. Agora, se você não tem problema de ser feia, você só queria verificar qual é o ponto, então viva com isso, minha irmã. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é minha irmã em Cristo, você é uma pessoa preciosa do mesmo jeito, feia ou não, gordo ou não. Não importa, essas questões de imagem diante de Deus não são nada. Mas não adianta você estar preocupada com ser feia e não tentar dar um tapinha na imagem. Não adianta você ficar reclamando, isso é bobagem. Então, se você vai se entregar à feiura, seja feia, não esquenta a cabeça com isso. Aí a pessoa falou, pastor, obrigado. O que ela fez? Começou a malhar, começou a se vestir melhor, começou a se pintar, a se arrumar. Rapaz, deu uma melhorada na imagem dela. Eu até brinquei com ela, veio chamei de canto e falei, olha, eu já não diria que você é tão feia quanto eu disse. Eu pensaria 2 vezes para falar que você é feia dessa vez. Daquela forma como eu falei, com aquela ênfase como eu falei. Aí ela falou, obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Ela estava procurando algo direto, porque ela conversava com os pastores. Todo pastor fala para mim, não, que isso? Somos todos bonitos diante de Deus. É uma coisa fantasiosa. Tem gente feia, tem gente bonita. Tem gente inteligente e tem gente que não é tão inteligente. E você ficar fazendo esse teatrinho diante da pessoa é alimentá-la com mentira e não apresentar a possibilidade de soluções. Ou dela resolver o problema, ou de ela lidar melhor com o problema de uma forma bíblica. Uhum. Você rouba isso da pessoa. Mas eu preciso me conter em alguns momentos e não ser tão direto com algumas pessoas. Comer pelas beiradas. Entendi. E colocando no exemplo prático essa questão, a gente vai falar sobre, por exemplo, um conflito entre marido e mulher. A gente falou que a gente tem uma tratativa diferente com o homem, uma tratativa diferente com a mulher. Como que a gente faz dentro, então, onde não são 2 pessoas do mesmo sexo envolvidas? Não vou falar que a maior parte é de sexos opostos, mas acho que o que mais acontece são problemas conjugais. Então, a tratativa com o homem vai ser diferente da tratativa com a mulher? E como que vai ser, então, essa mediação mais prática? A Bíblia trabalha papéis diferentes para o homem e para a mulher. Uhum. Não tem jeito. Nós, homens, precisamos assumir mais as culpas dos nossos lares. Ou seja, entender que a responsabilidade sobre o nosso lar pesa sobre os nossos ombros. As mulheres precisam assumir mais o fato de que elas são nossas auxiliadoras e que muitas das nossas derrotas são alimentadas pelo pouco auxílio que elas nos prestam muitas vezes. Então você tem um homem imprestável, uma mulher imprestável. E eu preciso tratar com esse homem o assumir da liderança, entender que a mulher é a parte frágil dessa relação. O feminismo ele veio acabar com a escritura nesse sentido. E as mulheres estão sofrendo com isso, né? Porque você vê mulheres com esse ímpeto de independência querendo impor sobre os homens agora as vontades dela. E aí você vai aumentar o conflito, porque o homem também é um cara orgulhoso que quer fazer as suas próprias vontades. E nós estamos gerando conflitos com essa questão da emancipação da mulher. Aí a mulher só estará emancipada se ela seguir o seu papel bíblico. Assim como o homem só será um bom homem, um homem devido, se ele seguir o seu papel bíblico. E como esses papéis são diferentes, eu vou ter que trabalhar com direções um tanto quanto diferentes, ainda que o fundamento seja mesmo, a palavra de Deus. Os seus papéis diante de Deus. Então, pesa mais sobre o homem o dever dele não responder o mal por mal com sua mulher. Ele precisa exercer o papel de Cristo sobre a sua esposa. Mas agora eu também preciso chamar a atenção da esposa
que não adianta ela só ficar com medo de um marido violento ou de um marido que gosta de gritar muito. Ela também tem que pensar em como auxiliar esse marido a vencer esses pecados. Mas eu preciso atentar para o fato de que ela, sendo frágil, ela pode apanhar do seu marido, sim. E eu não posso aconselhá-la simplesmente e dizer para ela, vai, enfrenta o seu marido, vai e se coloca diante dele como auxiliadora. Eu sou sua auxiliadora, eu também estou aqui no papel de ajudar você a vencer os seus pecados e tal. Isso pode gerar no camarada uma ira que ele vai dar na cara dela. Então eu tenho que tomar cuidado como é que eu vou trabalhar esses conceitos com essa irmã. Porque ela pode ter, de fato, um marido violento mesmo. E ela é a parte mais frágil. Costumeiramente, os homens são mais fortes. E se um camarada está se tornando um descontrolado, eu tenho que auxiliar essa mulher a ser sábia e como lidar com o marido descontrolado. Em algumas situações, o conselho pode até ser, olha, vai para a casa dos seus pais e vamos trabalhar o casamento de vocês separadamente, ou seja, com vocês à distância, para resguardar o seu bem-estar. Mas, ou seja, eu não estou falando de divórcio. Eu estou falando de resguardo do bem-estar. Então, eu vou considerando fragilidades, papéis, considerando o lugar e a própria forma. Né? Eu tratando com um homem, nós temos um tipo de ligação que é diferente da mulher. Se a minha aconselhada começa a encontrar em mim o refúgio dela, a segurança dela, ela começa a ver em mim o papel do marido dela. Sacou? E aí o que ela vai acabar fazendo? Vai se apaixonar por mim. Ela vai se apaixonar por mim. Eu já tive situações de aconselhar um casal por bom tempo, e eu já estava notando que assim, eu já tinha esgotado o que tinha de ser dito, eles já estavam no caminho de obediência à palavra de Deus, mas uma palavra da irmã que estava sendo aconselhada, ela começou a enxergar na minha presença na casa dela o oásis que ela precisava de toda a situação. No aconselhamento seguinte, eu dei as últimas dicas e encerrei. E cortei. Quando ela começou a demonstrar qual era a visão dela de mim, ela não estava apaixonada por mim. Ela não estava apaixonada por mim. Mas ela começou a olhar para mim o que ela deveria ver no esposo dela. E aí eu disse pro esposo dela diretamente, você tem que ser esse oásis. Você chegou a falar diretamente para ele? Falei diretamente, ele tem que ser esse oásis. E ele pegou. E trabalhou. E estão muito bem hoje. Estão muito bem. Não que ela tenha melhorado e vencido todas as dificuldades dela, mas a forma dela aceitar a intervenção dele e o próprio modo da intervenção dele também mudou. São mais bíblicos, ou seja, os conflitos não vão mais tão longe quanto poderiam ir, quanto iam antigamente, né? Uhum. E aí eles aprenderam e entenderam. Realmente é muito difícil não ter conflitos. Porque somos dois pecadores vivendo juntos, né? Bom. E o senhor falou para tomar esse cuidado em se resguardar em meio a esses aconselhamentos e tal. E quando parece que a coisa começa a te envolver, o conflito parece que começa a chegar a você, começa a te afetar, como que a gente toma esse cuidado para não se envolver em meio a esse conflito de forma prática? Porque às vezes a gente é tendencioso a tomar partido, a gente é tendencioso a se envolver com aquilo e misturar, e às vezes nem você mesmo, mas as pessoas misturarem a imagem do pastor, assim, a sua imagem, da imagem de quem estava julgando aquele caso. Como que a gente toma esse cuidado para não misturar as coisas? Ou não tem muito que a gente faça? A gente precisa sempre ter em mente a culpa das duas partes, porque se na nossa palavra a gente começa a pesar muito para um lado e defender o outro demais, você dá abertura para o outro te usar. Uhum. Né? Então, às vezes, você vai ver que a própria falta de sabedoria sua de colocar as coisas, você acaba pesando muito para um lado e aliviando para o outro. Esse lado que está se aliviando, ele te usa, porque ele fala, tá mais do meu lado, ele me defende.
E o outro lado passa a te rejeitar, porque você só pléu em cima dele. Então você sempre tem que ter esse cuidado de dosar a mão, sempre deixar bem claro para os dois que trata-se de um relacionamento de ações pecaminosas e reações pecaminosas, que, portanto, não há partido a ser tomado aí, assim, buscar a cruz de Cristo dos dois lados. Então, a forma como você fala e o que você deixa, como você deixa as pessoas. Às vezes a pessoa quer te envolver e te colocar na situação. E você precisa ser objetivo e claro. Olha, eu não estou aqui para tomar partido, eu não estou aqui para fazer qualquer tipo de coisa por um lado ou pelo outro. Eu estou trabalhando por vocês. Então você deixa claro, o meu partido aqui é a veracidade das Escrituras, é o bem-estar de vocês dois diante de Deus. Tá? Então, coisas diretas precisam ser ditas. Ser objetivo com o seu aconselhamento, com o que você fala com as pessoas, isso é extremamente importante. Você pode chegar em casos em que, de fato, uma pessoa está basicamente certa e a outra basicamente errada. Mas o que você faz para você também não espantar essa pessoa? Você também procura apontar como muitas vezes aquela pessoa, tentando estabelecer a verdade e estando certa, ela reagiu pecaminosamente também, que é o que geralmente as pessoas fazem. Ela está certa, e aí ela reage pecaminosamente. Eu tô certo. E começa com esse tipo de ação sobre o outro que acaba sendo pecaminoso. Então o que a gente faz? É um truquezinho. A gente mostra para pessoas com esses pequenos pecados dela que ela também é pecadora. Então, devagar quando você está vendo a sua dificuldade em se conter nesse pecado? Sim, é a dificuldade dele em se conter no pecado dele também. Então, mais compreensão com as dificuldades. Não é passar a mão sobre a cabeça, mas é falar a verdade em amor. Então, você cuida de não se deixar envolver de forma direta. Eu costumo dizer, olha, eu não estou aqui para tomar partido, eu não estou aqui para dizer que isso ou que aquilo outro. Eu estou aqui para avaliar biblicamente a situação de vocês e apresentar uma solução bíblica. Às vezes eu vou tocar em você, às vezes eu vou tocar em você, às vezes eu vou abordar um ponto seu. Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E eu vejo muitos pastores que caem na tentação e acabam adulterando com as suas aconselhadas, eles tomaram partido porque olharam no choro dela com o desejo de defendê-las. Então você vê motivações pecaminosas nesse pastor. Ele está se achando o defensor, ele está se achando o justiceiro da situação. E você não está ali para isso. Você não está ali para isso. Tem muita mulher chorando e ela é uma desgraça no casamento dela. Tem muita mulher chorando, tendo ferido o marido, a família do marido, tendo feito coisas contra o marido, mas aí o marido tomou uma reação, porque ele é um pecador também, e aí ela usa essa reação para falar mal do marido, como se o marido fosse um monstro, enquanto na verdade ela teve que cutucar muito até que o marido tivesse uma reação. E aí o camarada, ele não percebe essas coisas, só vê a mulher chorando e se deixa levar por aquela situação. E geralmente a mulher é bonita quando isso acontece. Certo, infelizmente. E, pastor, e quando a gente é a pessoa envolvida no conflito? O conflito aconteceu com a gente. Nasceu o conflito entre eu e a outra pessoa. Eu sendo líder, como que eu vou mediar? Como que eu vou tratar? Você não vai mediar. Você não está mediando. Você tá tomando o primeiro passo de Mateus. Aí você vai entender que entre você e a pessoa, se o primeiro passo não deu certo, você vai ter que chamar alguém como testemunha. Na posição seguir o passo. Uhum. Você também está submisso a Mateus 18. Mateus 18 não é para os liderados, é para a igreja. Sim. Eu já tive situações de ligar para o irmão, uma vez o irmão estava muito atrapalhado com a bateria na hora dos cânticos da igreja. E ele insistindo e só atrapalhando, o negócio estava ruim, rapaz. E aí eu falando para ele assim, calma, respire e tal, e ele não atendendo, tentando insistindo, eu, para. E ficou ruim, porque eu chamei a atenção dele na frente de toda a igreja e tal. Eu tinha razão, ele precisava parar. Mas me envergonhou de qualquer forma. E eu tive que ir lá conversar com ele, pedir perdão para ele, dizer para ele, me perdoe. Mas não era a minha intenção te envergonhar nem nada.
tava muito ruim, estava atrapalhando a igreja, mas eu sei que você ficou chateado, você foi chamar a atenção na frente da igreja, e me perdoe por isso, meu irmão, me perdoe pelo que você está sentindo, me perdoe, é possível que eu pudesse ter feito de uma outra forma, hoje eu enxergo que eu poderia ter chegado no seu ouvido, ter falado com você e tal, tal, tal. O irmão me perdoa. Ou seja, eu sou parte do conflito, eu causei o conflito, eu causei o problema, e eu precisava pedir perdão a ele. Então, o primeiro passo é entre mim e ele. Se ele não tivesse dado ouvido, não, pastor, isso que o senhor fez é imperdoável, não sei o quê, aí eu chamaria as testemunhas. Olha, irmãos, eu conversei com o irmão fulano, ele não aceitou meu pedido de perdão, aconteceu assim, 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 eu queria que vocês ouvissem a versão dele também, o pensamento dele, e nos ajudasse nesse conflito. Ou seja, eu vou seguir todo o roteiro de Mateus 18. Eu sou parte da igreja. Eu estou submisso à mesma palavra que os meus liderados estão submissos. Legal. É por isso que não existe conflito na hierarquia. Não existe esse conflito da hierarquia do chefe opressor e do chefiado oprimido. Uhum. Por quê? Porque todos nós entendemos o nosso lugar. Tá? O conflito só existe onde há pecado e rejeição da igualdade de papéis. Ou seja, o problema não é o status social, o problema não é a hierarquia. O problema é o coração humano. Uhum. Mas que tipo de testemunha a gente tem que buscar? A gente, tanto quando a gente está envolvido nesse risco, quando a gente como líder, quanto a gente querendo aconselhar as outras pessoas da nossa igreja a falar, olha, não tragam tudo para mim, no exemplo de Moisés ali, não tragam tudo para mim. Que tipo de testemunhas você acha que é interessante o cristão buscar, o cristão em geral, mas principalmente o líder, quando ele vai fazer isso? É o presbítero? Serão sempre os presbíteros, os diáconos, ou ele pode buscar algum tipo de irmão? Ou então, não, é sempre os presbíteros e tal? O bom de você ter um presbítero é que você tem alguém com a mesma autoridade que você. Uhum. Então, uma coisa assim que eu diria até para ajudar o irmão a confiar mais nessa chamada de testemunhos é pedir a ele, escolha um presbítero de sua confiança. E eu vou escolher um irmão sábio da igreja. A gente junta essas duas testemunhas e conversamos juntamente com eles. Se ele não aceitar, eu não confio em nenhum presbítero. Então tá, então chame o irmão que você confie. Você sabe que não vai tomar partido por mim ou por você. Tá? Mas o bom de ser o presbítero é que você vai ter alguém com a mesma autoridade e que você vai poder dizer para esse irmão, olha, tinha alguém aqui da mesma autoridade que eu e que não adiantaria eu me impor sobre ele, porque ele tem a mesma autoridade que eu. Mas aí a gente enfrenta um outro problema, né? Que é o fato de os presbíteros se eximirem da autoridade que tem, né? Eles se escondem atrás da figura do pastor e tudo é o pastor tem que fazer, o pastor isso, o pastor aquilo outro. Eles deixam de exercer a autoridade e entenderem que eles não têm que engolir o que o pastor fala. Nós estamos numa igreja conciliar. A voz dele tem tanto peso quanto a do pastor. A não ser em assuntos teológicos, né? Que em regra, os presbíteros não são tão estudados quanto um pastor é. Mas com as suas exceções, né? Tem pastor aí que Toma um baile. perde muito para os presbíteros. E quando a gente olha para isso, a gente olha para as testemunhas e a gente não vê essa imparcialidade que era necessária. Porque a gente parte do princípio que vão ser. A gente parte do princípio que sim. Mas quando essas testemunhas não mediam de forma correta, o que a gente pode fazer para buscar uma boa solução se a gente não se sente contente quanto à resolução do caso? Mesmo sendo a gente ou não, o que um cristão tem que tomar? Qual decisão? Eu acho que antes de eu dizer que simplesmente eu não estou contente, é tentar levar essa questão a uma pessoa que você sabe que é sábia e pedir para ela te ajudar. Olha, a minha avaliação está correta? Você acha que ou foi tendencioso aí? Para você poder julgar a sua própria visão da situação, né? Uhum. E ter certeza. Vamos lá, você estabeleceu que você está certo. De fato, houve uma forma tendenciosa de se avaliar a situação. Chame pessoas de outra igreja. Chame pessoas de fora, que não está naquele contexto, que não vive com vocês ali,
que não tem nenhum motivo para ter briga com você ou com o outro. Perceba que nisso tudo vai estar muito envolvida aí a sua honestidade com a situação. Você não pode estar, se você é uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, vai ser complicado, porque você sempre vai achar que é tendencioso, você sempre vai achar que está certo, e na verdade não há um problema. O problema não está no relacionamento, está em você. Você nunca vai estar satisfeito com a solução, né? E esse é o negócio, né? É interessante na palavra de Jesus lá em Mateus 18, que ele diz que se teu irmão ouvir, o que ele fala? Ganhaste teu irmão. Não é ganhaste a discussão. Por quê? Porque o objetivo não é ganhar a discussão, o objetivo é viver bem com seu irmão. Então, se você tem outro objetivo com essa história, além de viver bem com seu irmão, seu coração já está dominado pelo pecado. Então, vá resolver isso. Enquanto seu coração não desejar estar bem com seu irmão, não tenta resolver, não, que só sua vaidade vai aparecer. Então, esse é o ponto. Eu quero ganhar o meu irmão, eu quero viver bem com ele, eu quero ter um relacionamento verdadeiro de amor com meu irmão. Então, esse tem que ser o meu objetivo. Então, eu tenho que ser honesto com a possibilidade de eu ter magoado mesmo meu irmão, de eu estar errado em relação ao meu irmão. Porque o que importa, na verdade, não é a minha autoimagem, né? Não é como eu apareço como certo ou errado na história. O que importa é eu estar bem com ele. Bom. E eu acho que para finalizar, você acha que faltou algum ponto a gente falar a respeito sobre conflitos, algum cuidado que a gente deve ter, algum conselho a mais ou a menos aí? Eu acho que não há mais ou a menos, mas a gente enfatizar o que Paulo diz aos Filipenses, né? De nós não termos cada um o que é propriamente seu em primeiro lugar. Ele chama o exemplo de Cristo como alguém que, tendo uma posição real, verdadeira e grandiosa, que é de ser Deus, um com o Pai, ele não se apega a esse fato e ele se humilha na posição de tomar a natureza da criação para si, da sua criatura, ou seja, ele não veio ser reconhecido como Deus que é e não veio ser reconhecido na autoridade que é, ele veio ser reconhecido como um servo, né? Olharmos para esse exemplo e percebermos que toda essa empáfia de posições, de querer estar certo, de querer impor sobre o outro, de não admitir situações, de não abrir mão de imagens, isso tudo é ilusão. Porque se Deus que é Deus não se apega a isso, nós estamos nos apegando ao quê? Ao que eu estou me apegando tanto que eu não fico em paz com meu irmão? Ao que eu tanto acho que da posição que eu tô, a posição, eu sou o pastor da igreja. Pô, tudo não é porcaria nenhuma, cara. Pastor é Cristo, velho. Você é o co-pastor dele. E uma bela de uma porcaria. Bem meia porque ele não perde nenhum. Você perde um monte, tem um monte de cara virada para você. Eu tenho as pessoas com as quais eu pisei na bola e tenho pessoas também que foram injustas comigo, que têm a cara virada para mim. Mas eu pisei na bola com pessoas. Eu errei. Jesus não errou com ninguém. Então, quer dizer, nem um grande pastor eu sou. Jesus é o nosso grande pastor. Então aquela posição de ser o irmão que lidera a igreja, o irmão que é santo, o irmão que tem uma vida consagrada. Meu irmão, o mais consagrado de todos peca. Então não se apega ao fato de que você é consagrado. Se apega à graça de Deus. E quando alguém apontar um erro, é dizer, não, meu irmão, eu errei mesmo. Me perdoa. Isso vai ser muito mais consagrado da sua parte do que se apegar à imagem do consagrado, né? Inclusive, eu estou escrevendo um texto aqui para a igreja sobre o que tem fome e sede de justiça, né? Os bem-aventurados, trabalhando um pouco nessa perspectiva, né? Que quando a gente não tem fome e sede de justiça, a gente está retroalimentando a nossa fome e sede de justiça, ou seja, se alimentando da própria fome, achando que tem justiça em nós mesmos, e vamos morrer de inanição de justiça, porque a gente vive na ilusão de que é alguma coisa, mas não somos porcaria nenhuma. E se você não tiver essa ideia, você vai ser um pastor que vive brigando com o conselho, você vai ser um presbítero que vai querer fazer o que quiser da igreja, porque você acha que a igreja é sua,
Você vai ser o irmão da igreja que nunca vai aceitar as autoridades, mesmo quando elas são fiéis às escrituras, porque você vai viver estabelecendo conflitos. Você vai viver nessas ilusões, nessas coisas, tentando fugir da realidade, de que todo mundo é um porcaria. Como diz o reverendo Vadislau Gomes, o melhor de nós baba. Ok. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por cada resposta, cada conselho. É sempre muito bom conversar com o senhor.